assim na terra como nos céus. Perdoai as nossas ofensas, assim como soubemos perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bem, meus amigos, nós hoje vamos conversar, bater papo, sobre a parábola do joio e o trigo. Mas, antes de dar prosseguimento à nossa conversa, Desliga a música que está atrapalhando. antes de dar prosseguimento à nossa conversa, vamos falar sobre a questão que está no livro dos Espíritos, que muito me chamou a atenção. A questão 620 do livro dos Espíritos, que diz o seguinte: uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? E os Espíritos, que essa é uma questão que Kardec fez aos Espíritos, e eles ele respondeu a Kardec. Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se mistério agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. E os Espíritos continuam. A nossa missão, ou seja, os Espíritos, consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos, desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião, a fim de ocultarem as suas torpezas. O ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e que todos possam julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de toda uma lei de amor e de caridade. Essa questão me chamou a atenção porque Jesus, ele aproveitava todas as ocasiões para poder ensinar como um grande pedagogo que era Jesus. E para elaborar esse tema, para arrumar ele, eu estive lendo parábolas
de ensino de Caiba-Schutter, parábolas evangélicas de Rodolfo Caligari, o Joio de Emmanuel, e assisti inúmeras palestras de outros companheiros nossos desenvolvendo o mesmo tema, para poder daí me situar. Porque todas as parábolas de Jesus, ou melhor, todos os ensinos de Jesus, é como se ele estivesse escrito ontem. E se aplica a todas as situações da vida. Então eu pude perceber que essa parábola, uns aplicavam à casa espírita, outros aplicavam ao mundo interno, nosso mundo interno. Outros aplicavam ao planeta. Eu fui dizendo, meu Deus do céu. Há várias vertentes onde a gente pode aplicar essa parábola, o joio e o trigo. O bem e o mal caminham juntos. Vamos à parábola. O que nos diz a parábola em si? O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Porém, quando a erva cresceu e deu fruto, então apareceu também o joio. Chegando os servos do dono do campo, disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Pois, de onde veio o joio? Respondeu-lhe: homens e o inimigo foi quem fez isso. Os servos continuaram: queres então que vamos arrancá-lo? Não, respondeu ele, para que não suceda que, tirando o joio, arranqueis justamente com ele também o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E no tempo da ceifa, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes, para os queimar. Mas recolhei o trigo no meu celeiro. Está lá em Mateus 8, versículo 24 e 30. Vamos conceituar. Vamos ver aqui. Primeiro, vamos ver. Algumas palavras nos chamaram a atenção. O campo somos nós, a humanidade. Você é Jesus. A semente de trigo, o evangelho. A erva má são as interpretações capilosas dos seus textos. E o inimigo, aqueles que as têm lançado de permeio com a lindima doutrina cristã. Pois bem, o joio, segundo o dicionário de Aurélio, é uma gramínea nociva que cresce normalmente nas plantações de trigo
e chega a atingir 80 centímetros de altura. É de folhas lineares e ásperas, flores mínimas, associadas a espiguetas que formam espigas e tem um princípio tóxico. No sentido figurado, significa coisa ruim, que surge entre as boas e corrompem. Bem, meus amigos, segundo Emmanuel, quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste em todas as experiências da vida. Uma das experiências é o nosso convívio diário, seja numa casa espírita, seja da nossa família, seja no trabalho, em qualquer outra atividade que tenhamos que desempenhar. Tem a semente de trigo, aquela boa, e tem o joio, que normalmente, observem bem, quando estamos com uma tarefa que vai melhorar, vai beneficiar, vai ajudar. Já repararam que sempre aparece alguém para dizer que não vai dar certo? Sempre aparece alguém para dizer, isso não vai dar certo. Aí você olha assim para a cara da figura, vai dar certo sim. Passa, você insiste naquela tarefa, seja no centro, seja no trabalho, seja em qualquer lugar onde você tem uma tarefa efetiva, alguma coisa que vai beneficiar, que vai fazer bem, e você continua a sua tarefa. Mas aquela pessoa, ou aquele impedimento, aquele empecilho que não queria que você seguisse em frente, você vai simplesmente descartar? Não. Você acolhe, você chega para si, deixa perto de você e deixa que o exemplo faça aquele obstáculo, seja pessoa ou não, pessoa, né? É melhor dizer assim, veja que aquilo que você está fazendo é bom, que é muito mais a gente ensinar pelo exemplo. Essa parábola apresenta a mistura do bem e do mal. É a condição normal que encontramos em todas as atividades humanas. Quer no lar, no trabalho, como eu falei, no governo, nos templos religiosos. É o verdadeiro e o falso estão sempre conosco. As pessoas que elevam e aquelas que tentam nos derrubar. Quando você está semeando o bem, aí aparece o joio. O bem ou o mal é consequência, meus irmãos, do bom ou mau uso do livre-arbítrio, que é uma ferramenta preciosa que nos dá a possibilidade de escolha do livre-arbítrio, né? Mas o mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem. E nesse sentido, o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto. E nós que estamos convivendo diariamente nas nossas casas espíritas, temos assim exemplos enormes de pessoas que às vezes tem tudo para ajudar, para acolher, para colaborar, mas não querem.
vê que está tudo bom, ah, não, agora eu quero, agora eu vou participar, porque agora eu estou para ajudar. Mas na hora, meu amigo, do grosso mesmo, trabalho difícil, se acomodou. Mas é preciso que se dê oportunidade. Não estou querendo com isso de que vamos julgar o comportamento de quem quer que seja. Mas aqueles que se comportam como joio, como aquela semente ruim, como aquela... Não é que a gente não vai dizer assim ruim, mas aquela semente que não está ainda preparada. Tá? Aos poucos, a gente vai mudando, vai mostrando. Durante muito tempo que eu estive em sala de aula, eu tenho um exemplo que pode ilustrar muito bem essa parábola, eu acho. Houve uma época, muitos anos atrás, quando eu estava em sala de aula, muito tempo atrás, um tempinho muito bom, chegou a mãe e disse assim para mim: olha, eu tenho meu filho, vai ficar com a senhora, porque a senhora vai dar jeito no meu filho. Ela tinha aquele filho como aquele joio, aquela semente que não prestava. Os outros filhos todos davam uns exemplos, mas aquele ficava lá no canto, né, que eram mais traquinhos, eram mais aqueles que criavam mais problemas. Aí eu fiquei, meu Deus, o que eu posso fazer? Aí eu já estava dentro da doutrina dos espíritos, já estava, né, estudando. Aí eu disse assim, o que eu vou fazer? Vou aproveitar essa semente, esse do joio. Aí, chamei esse menino, no primeiro dia de aula, eu disse a ele, ele é um menino já grande mesmo, ele é no meio de um menino pequeno. A partir de hoje você vai ser o meu secretário. Aí ele disse, seu secretário? Eu digo, a partir de hoje você vai pegar a caderneta, você vai me ajudar a fazer chamada. Aí comecei a valorizar. Comecei a dar uma tarefa, mostrando para ele que ele era importante naquele meio, no meio dos seus colegas todos. Ele tinha importância. Ele se desempenhou tão bem a sua tarefa que se tornou o melhor aluno da classe. Foi assim um orgulho para a família quando ouviram as notas. Porque às vezes a criatura, gente, está querendo apenas oportunidade. Está querendo apenas que alguém diga assim, você pode. Você tem competência. Você vai em frente. Agora, se você tem aquela criatura no seu trabalho, ou seja o lugar que você desempenha a tarefa, e você jogar ele de lado, separar ele do trigo, ele pode se sentir como realmente uma semente ruim. Importa considerar, portanto, que o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino, mas sim porque o otimismo celeste, ou melhor, porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória do bem, por pior que seja a criatura, por pior que ela possa parecer aos olhos dos outros. Ela tem sempre alguma coisa para dar. Me faz lembrar uma história que tem... Eu sou muito de história, viu? Eu gosto muito de contar história. Eu sempre estou me lembrando de alguma coisa para contar nas minhas palestras. Eu não sei porque eu trabalhei muitos anos com evangelização e também... Então, eu gosto muito de esclarecer através de histórias. Então,
Eu lendo uma história no livro de Neo Lúcio, e ele diz o seguinte: certa feita, uma vila, houve uma peste. E todas as pessoas dali, elas foram acometidas por essa peste. E o responsável pela vida, o governador, alguma coisa assim, não me lembro bem, ficou sem ter condições de dar assistência a todas aquelas pessoas que estavam, né, infectadas. Mas em meio a toda aquela população daquela vila, só tinha uma pessoa que não se infectou. E justamente um indivíduo que tinha saído da penitenciária, era tido como um ladrão, um assaltante, que naquele tempo também tinha, havia alguns anos atrás, aí sempre houve, né? Das coisas. E ninguém queria chegar perto dele, porque ele era nocivo à sociedade. Mas só tinha ele para ajudar. Só tinha ele. E ele sabia que as pessoas não queriam chegar perto dele porque ele era nocivo. Tinha, né, maus costumes. O governador, né, daquele município, daquela vila, né, chamou e disse: olha, nós estamos precisando de alguém para ajudar a dar os remédios, dar banho nas pessoas, cuidar, enfim, das pessoas. E ele, humildemente, disse: eu vou fazer. Eu gosto de ajudar as pessoas. E eu vou fazer. E ele foi fazer. Dava banho, dava remédio, fez tudo durante aquele período de peste. E demonstrou com isso que as aparências enganam. E as pessoas gostam muito de viver de aparência, acreditar na aparência. Que às vezes, atrás de um coração, de uma cara feia, de um coração que parece ser endurecido, você pode encontrar uma alma nobre, alguém que pode ser muito útil à sociedade. Como tem ali no livro na questão do livro dos Espíritos, né? E às vezes as pessoas se vestem de capa, se colocam a capa da religião, a capa disso, daquilo outro, e escondendo as suas torpezas. O campo do Cristo é região de atividade incessante, gente, intensa. Tarefas espantosas mobilizam falanges heróicas. Contudo, apesar da dedicação e da vigilância dos trabalhadores, o jugo surge, ameaçando o serviço. Aí entra aquela célebre frase de Jesus: orai e vigiai, porque na parábola os servos dormindo, eles dormiram. Eles estavam invigilantes. Manter sempre aquele ambiente da casa espírita, onde você trabalha, do seu trabalho, enfim, onde você tem atividade, na vigilância, através da prece, sem fazer julgamentos precipitados. Trabalho tem. Eu já presenciei, assim, chegar em casas espíritas que está lá um balde cheio de papel, de lixo, lá no canto, e a casa cheia. Não tem serviço na casa espírita. Tem sim, serviço serviço tem sim, em todos os lugares, seja na casa espírita, seja no trabalho. Custa pegar o balde com lixo? Não custa. Custa recepcionar alguém que chega? Não custa. Custa ser útil a alguém no trabalho, se alguém está sentindo alguma coisa, você se colocar à disposição para ajudar? Não custa. Tudo vem da boa vontade de servir.
ser aquele que serve, ser aquele que ajuda, ser aquele que tem compaixão e misericórdia. Jesus, porém, manda aplicar processos defensivos com base na iluminação e na misericórdia. Tende misericórdia. Certa feita, alguém chegou para mim e disse assim, porque toda vez que eu via alguém na rua, algum problema assim, eu chorava. Aí um dos irmãos espirituais, minha irmã, não tenha pena, tenha compaixão, porque ninguém sofre à toa. Então, tem compaixão e misericórdia. Vem o nosso irmão, Rodolfo Caligari, ele diz assim, mas o Divino Mestre fizera a boa semeadura, pregando e exemplificando o amor entre os homens. Durante todo o tempo que Jesus permaneceu conosco, foi exemplificando o amor e a misericórdia, a compaixão entre as criaturas, no clima de entendimento fraterno. E diz mais, gente, eis que os supostos herdeiros do seu apostolado, assolados pelo egoísmo e pelo orgulho, começam a criar questiúnculas e dissensões, separações. Aí ele está se referindo àquelas pessoas que separam a religião. Religião X, religião Y. A religião do bem, objeto de sua missão terrena, de uma simplicidade incomparável, fragmentara-se em dezenas de religiões. Aí a gente já está colocando o joio e o trigo no campo das religiões. Já estamos indo para uma outra vertente. Né? Religiões mais ou menos o quê? Aparentosas. O Espiritismo não possui dogmas, não possui ritos. Né? Nós sabemos disso. Mas muitas outras têm isso e nós respeitamos. Aí surgiram o quê? Surgem facções, subfacções, incriminando-se reciprocamente, de heréticos, etc. E as que se tornam mais poderosas procuram eliminar aquelas que não são tão suntuosas, afogando-a em sangue, aniquilando-a nas torturas e nas chamas da fogueira. Aí ele está falando da época da Inquisição, né? Que até hoje, graças a Deus, não existe mais a Inquisição, graças a Deus, não precisa ninguém ir para a fogueira para poder dizer que é espírita ou que está vendo alguém ou que, né, não precisa mais disso. Mas hoje ainda existe muita discriminação nas religiões. Cada uma querendo ser mais cristã do que a outra. Né? Ainda diz mais, é assim em nome daquele que for a personificação da tolerância, da bondade e da doçura, séculos e séculos de discórdia, lá na terra. Como pode esse joio nascer e crescer? Mistura com
nós podemos também direcionar essa joia do trigo para a questão da maledicência. As picuinhas, as questiúnculas a respeito da doutrina, a respeito se é verdade, se não é. Ah, mentira, é verdade. É mentira, é verdade. Ah, você vai para onde? Para a casa espírita? Ah, mas ali... Tem muita gente que ainda acha que espiritismo é coisa do demônio. Por ignorância. Porque não conhece. Aí começa a suflar no ouvido de um de outro. Né? Não. E o lugar que eu frequento, o templo que eu frequento é melhor, é isso, aquilo. Hoje começa a insuflar. Então, aqueles que não têm aquela vigilância, aquela certeza do caminho que quer seguir, não tem aquela certeza através da fé raciocinada, aí se deixa levar. Algumas pessoas acham que o centro espírita, ser espírita, é saber dizer o futuro das pessoas. Ou ignorância. Aí eu me lembro que, olha, é cada coisa incrível, né? Uma pessoa chega assim, junto aqui no centro, eu ia assistir uma doutrinária, e alegre, satisfeito. Aí terminou a doutrinária, eu fiquei toda feliz, né? Ah, meu Deus, que fulano, não sei o que, não sei o que, toda animada. E a gente, quando está se dando bem em alguma coisa, a gente quer todo mundo também, né? Se anime essa parte do banquete, porque o ensinamento espírita é um banquete. Aí quando terminou a doutrinária, aí a pessoa, olha, eu estou querendo saber quem matou meu irmão. É o meu Jesus Cristo. E agora, o que é que eu faço? Eu disse, por que você quer que eu saiba, que eu lhe diga isso? Como é que eu vou saber isso, meu amor? Aí ela me disse assim, no centro espírita só não recebe morto? Quem te falou isso? Ah, não, eu vim aqui para resolver essa questão. Meu Deus, deixa a gente de saia curta, de calça curta. Como é que você vai dizer uma coisa que não tem nem cabimento e lógica? Eu digo, minha filha, eu vou te dar o evangelho, eu vou lhe dar de graça o evangelho segundo o Espiritismo. Você leve, não é nada, tudo aqui nessa casa é de graça. Então, leve dos Espíritos, eu levo o evangelho segundo o Espiritismo. Leia antes de dormir, leia ao acordar, vá fazendo suas meditações, ore a Jesus e siga em paz. Ficando atenta às coisas que nos aparecem, às situações que nos aparecem, para que a gente possa identificar quem é o trigo e quem é o joio. Também pode aparecer aquele trigo disfarçado, mas vamos amar, acolher, trazer para nosso coração, para que ela perceba o quanto é grandioso os ensinamentos de Jesus e que os ensinamentos de Jesus é rota para a nossa vida. Mas não existe um milagre, existe o quê? A transformação, a reforma íntima. Vamos ver aqui o que nosso irmão Caligari fala. É que, segundo a palavra de Jesus, os servos dormiram, isto é,
deixaram de orar e vigiar, permitindo assim que o erro ganhasse raízes. Permitindo que o erro ganhasse raízes. Não tem aquele ditado que, olha, cortar o mal pela raiz? Não, vou cortar o mal pela raiz. Mas não é, literalmente, dá oportunidade que aquela pessoa mostre o seu lado bom. Porque todo mundo tem o seu lado bom. Nós somos feitos das duas moedas, tá? O lado bom e o lado ruim. E nenhum de nós somos perfeitos, né? Aí ele nos diz assim também, ainda se referindo, Rodolfo Caligari, ainda se referindo à confusão religiosa. Ele nos diz assim, muitos se admiram de que a providência não tenha eliminado do globo. A providência divina jamais vai fazer isso. Tem que ficar um ao lado do outro. Um ao lado do outro. Aí uma vez eu fui fazer uma palestra em um município aqui perto, Camaçari. O centro, de frente, uma igreja que tinha o espiritismo como coisa do demônio. E para que eu conseguisse fazer a palestra, foi um custo, porque já falavam alto para que ninguém no centro ouvisse o palestrante falar. Olha só a situação. Aí eu dizia assim, meu Deus, como é que eu vou conseguir fazer com que esse salão me ouça? Não tinha nem microfone. E eu me esgoelando ali falando alto. E as pessoas já nervosas. O que é que eu vou fazer? Gente, vamos nos concentrar no nosso objetivo aqui, que é ter o conhecimento do Evangelho, segundo o Espiritismo, os ensinamentos de Jesus, e não vamos nos ligar o que está lá fora, querendo atrapalhar o nosso trabalho. Vamos orar? Vamos fazer uma vibração agora, pedir a Jesus, a espiritualidade superior, que nos ajude para que o nosso trabalho ele se desempenhe, ele se desenrole, se desenvolva com tranquilidade. A gente vivendo naquela vibração, aquela prece, começamos a orar com muita força, assim, sabe? Aí de repente as coisas se acalmaram. Aí agora podemos fazer o nosso trabalho. Manter a vigilância e a nossa fé ativa e constante. Não nos deixar levar pela semente má, pela erva má. E a todo custo tenta, né, nos dar uma rasteira, digamos assim. Gente, eu achei muito interessante essa abordagem de Caligari, quando ele diz assim, o joio ao brotar é muito parecido com o trigo, e arrancá-lo antes de estar bem crescido seria inconveniente por motivos óbvios. Ele ainda diz assim, aproxima-se a época em que a Terra deve passar por profundas modificações físicas e sociais. Estamos passando por isso, gente? Olha só o alerta. A fim de transformar no mundo regenerado, mas pacífico e, consequentemente, mais feliz. Isso me chamou a atenção. Quando os tempos forem chegados, e já estão chegados, né?
todos os sistemas religiosos, em que hajam revelados intolerantes e opressores. Cairão reduzidos a nada. Cairão reduzidos a nada. E todos quantos se afinam, e todas aquelas pessoas que não gostam da guerra, que não gostam de praticar maldade, que não gostam de ser maledicente, que vivem em conformidade com as leis de Deus, que vivem em conformidade com os ensinos de Jesus, que tem um bom caráter. São essas pessoas que serão contempladas. Vamos fazer a nossa parte. Não vamos deixar que o joio fique de lado. Vamos trazer o joio para junto da gente e poder a gente trabalhar junto com eles. Lado a lado. Mostrando que seguir Jesus é a melhor escolha. Por outro lado, gente, as almas avessas à guerra e à maldade, ao despotismo, enfim, e tudo quanto tem impedido o estabelecimento da fraternidade cristã entre os homens de todas as pátrias e de todas as raças, porque é esse o objetivo, que as pessoas consigam espalhar essas boas energias de paz, de harmonia, de serenidade a todo canto do universo. E hoje já podemos fazer isso. Houve uma época em que estávamos restritos a 4 paredes. Hoje não. Hoje a tecnologia nos permite chegar muito mais longe. Chegar muito mais longe. O tempo e a bênção do Senhor agem devagarinho e agora está indo muito mais rápido através da tecnologia. E os propósitos inferiores se transubstanciam. O homem comum, meus amigos, ainda não dispõe da visão adequada para identificar a obra renovadora. A obra renovadora. E muitas plantas espinhosas e estéreis são modificadas em sua natureza essencial pelos filtros amorosos do administrador da seara, que usa de afeições novas, situações diferentes, estímulos inesperados ou responsabilidades ternas que falam o coração. Entretanto, se chega a época da ceifa, depois do tempo de expectativa e observação, faz-se então necessário a eliminação dos joio-molhos. Quando aquela, depois de observar e ver que realmente, tem pessoas que realmente não tem jeito. E você fala, e
e não aceita, e não aproveita a oportunidade. Mas nem assim a gente vai deixar para lá, não. A gente vai continuar orando, 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 para que aquela pessoa ela possa se modificar, ela possa se transformar, ela possa ser uma trabalhadora, quem sabe, da última hora. Mas também não podemos esquecer que a colheita não é igual para todas as sementes da terra. Não é, não? Cada espécie tem seu dia, a sua estação. Então é preciso que nós consigamos ter paciência, ter tolerância para poder identificar o momento certo. Esse porque, aparecendo o tempo justo de cada homem e de cada coletividade, exige a extinção do joio quando os processos transformadores de Jesus forem recebidos em vão. Eu falei antes, né? Nesse instante, temos a individualidade ou o povo a se agitarem através de aflições e hecatombes diversas em gritos de alarme de socorro, como se estivessem nas sombras de naufrágio inexorável. Portanto, verifica-se apenas a destruição de nossas aquisições ruinosas e inúteis. E em vista do joio ser atado aos molhos, gente, uma dor nunca vem sozinha. Uma dor, gente, nunca vem sozinha. Vou citar novamente os livros com os quais eu pude ler. Não deixem de ler O Joio em Vinha de Luz, Parábolas e Ensinos de Jesus de Caibá Schutel, Parábolas Evangélicas de Rodolfo Caligari. Dizem, há muito tempo atrás eu fiz uma coleção de provérbios, tem quase 1000 provérbios, 1969, quando eu comecei a copiar provérbios. A luz, o conhecimento é a luz que não deixa escurecer a vida. Não é bonitinho isso? O conhecimento é a luz que não deixa escurecer a vida. Vamos, nesse momento, encerrar as nossas atividades de hoje com uma mensagem de Emmanuel. Agradeço humildemente a atenção de vocês, que possam analisar essa parábola e todas as outras parábolas de Jesus que são grandes ensinamentos para a nossa vida. E Emmanuel nos diz assim, na mensagem do livro Centelhas: às vezes nos afligimos solicitando orientação. Estamos certos ou errados, tomando esse ou aquele caminho?
aquilo que nos compete. Entretanto, é importante pensar que a divina providência colocou tanto senso natural de escolha nas criaturas que a própria mosca sabe onde se encontra o açúcar. Emmanuel, você escolhe seu joio ou seu trigo, a sua vida e na vida de quem lhe rodeia, em todas as atividades humanas, ou em todas as atividades humanas. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos guarde e nos ilumine, hoje, agora e sempre. Muita paz e muita luz em nossos caminhos. De cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como soubermos perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que vosso, meu Deus, é o reino, o poder e a glória para sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A vossa mãe, Maria Santíssima. Deus seja louvado.